Boa noite, camaradas. Hoje é dia 10 de 10 de 2025. Mais uma live aqui no Walter Ponto. Hoje com um convidado especialista, um camarada que a gente tá trazendo aqui com muita honra. E espero que venha agregar bastante a todos nós, né? Eu acho que é uma discussão fundamental para todos que são minimamente estudiosos aí das questões de resistência, de lutas, enfim. Acho que a importância de falarmos dos povos originários é fundamental aí para qualquer debate sério, dentre as tantas resistências que temos contra o capitalismo e contra as opressões. Assim que esse convidado entrar aqui, eu já começo a live. Vamos só aguardar ele entrar. Quem puder ir divulgando a live, né, vai pegando o link e jogando em grupos, pessoas que vocês acham que vale a pena a gente dividir esse material. Só aguardar entrar. Enquanto isso, vão pegando uma água. Obrigado, Francisco, obrigado mesmo, importante demais. Importante a gente estar divulgando materiais de resistência, muita coisa ruim na internet, muito discurso raso. Aqui ele já entrou, vou convidá-lo. Já vou convidá-lo. Já te mandei o convite. Boa noite. A câmera tá virada. Boa noite. Salve, salve. Como estamos? Tudo sob controle. Quem tá logado aí, quem tá vendo a gente, respondam aí, por favor, se o áudio tá bom dos dois, se vem os dois, se tá tudo certo. Até percebi que minha câmera tá um pouquinho feia. Bom, primeiramente uma honra, hoje dia 10 de 10 de 2025, nós vamos falar sobre o capitalismo global e a retomada indígena, dentro da perspectiva que o camarada vai nos trazer. Já para a gente, sem mais delongas, uma grande honra, obrigado pelo seu aceite. Já te dou a palavra, é de praxe que eu peça uma pequena apresentação sobre a sua pessoa, para que para quem não lhe conhece, possa conhecer. Já falo quem são os meus seguidores e não seguem o camarada, já entrem lá no perfil. Não precisa nem entrar, é só colocar seguir aí enquanto vai colocando a live. Quem vai ver depois, o sigam. É um conteúdo fundamental para gente que está na luta aí pela construção de um outro mundo, um mundo não capitalista. A palavra é sua e mais uma vez, muito obrigado. Tá certo. Assumindo que todo mundo está me ouvindo perfeitamente, né? Pelos comentários. Meu nome é Gênesis Amanassi Tupinambá. Eu estou fazendo mestrado na Estadual do Pará aqui, e sobre retomadas indígenas, né? Eu pesquiso o povo Tupinambá, da aldeia Tucumã, que fica na região de Santarém, que a gente chama de Médio Tapajós. Embora, possivelmente, por questões de logística, talvez mude a pesquisa com esse povo, que enfim, por ser Tupinambá, né? Eu tenho mais afinidade para outro povo no Maranhão, enfim, pela distância que é, enfim, por mais que a gente esteja no Pará, sair daqui de Belém para ir para Santarém é muito mais distante do que ir daqui para o Maranhão, né? Que fica em outro estado.
O Pará tem essas sofisticações, né? Mas já adentrando aqui na conversa, talvez apareçam uns barulhos assim aqui, porque como eu falei, é o Círio, né, de Nazaré, então a cidade está em festividade. Tá passando um carro aqui de som, inclusive, bem devagar. Faz Ah, parte, é a festividade popular. fique em paz. A gente te ouve bem e Né? tá Ah, então tá tranquilo. ótimo. Então, veja só, eu notei algumas coisas aqui, mas eu às vezes não sigo o que eu anotei, né? Acho que talvez para a gente começar a ter uma compreensão, passando mais de um escopo mais abrangente, né? Ah, sim, terminando ainda de minha apresentação, eu estou fazendo geografia, né? Um mestrado em geografia e minha graduação em relações internacionais pela Federal de Sergipe. E pela Federal de Sergipe, eu me formei em relações internacionais ali e descobri algumas lacunas sobre como os estudos marxistas observam a questão indígena, né? E existe uma grande ausência de como isso é compreendido pelo marxismo por vários motivos. Eu diria que posso citar aqui dois que eu vejo como centrais, que é a experiência do Sendero Luminoso, né, no Peru, que foi uma experiência bastante questionável sobre vários aspectos, embora também muitas fake news também se dão em relação ao que foi aquilo ali, né? Mas a verdade é que aquela visão que se tinha era de que a população indígena é um atraso, né, ligado a relações não capitalistas de produção, e que o processo de sociabilização que iria acontecer a partir da revolução iria ser, portanto, contra aquelas populações, né? Coisa que hoje a gente observa de uma forma contrária, né? De conhecimento já mais amplo, até pelas críticas, né, que outras pessoas marxistas como eu e outras pessoas que vieram antes de mim criticam aquela experiência. Mas também nós temos outra movimentação que foi como o marxismo se calcificou na academia pela derrocada da União Soviética, né, da década de 90 e mais especificamente na década de 80. E uma vez que esse marxismo foi colocado na academia, né, por vários motivos, as questões indígenas elas começam a ter um espaço, de fato, no debate público, no Brasil, né, especificamente, de forma mais abrangente, em 88, com a nova Constituição, né? Porque até então os indígenas nem sequer apareciam no censo demográfico, né? Então, portanto, vamos fazer já um caminho histórico aqui. Em 1872, o Brasil faz o primeiro censo demográfico, uma grande tentativa, assim, que demorou bastante tempo, que foi o primeiro censo demográfico nacional, e que contabilizou toda a região que eles conseguiam, entendiam como Brasil, né? Que aqui na região do Pará é conhecido como Grão-Pará. E, bom, aquele primeiro censo colocou os povos indígenas na categoria de caboclo. Esses caboclos foram traduzidos para outros idiomas, no francês, no inglês, como pessoas nativas, né? Indigenous people. E esses caboclos eram entendidos como os indígenas puros, e lá você tinha os mestiços, né? O preto e o branco, e mais uma diferenciação de pessoas escravizadas, né? Que também era contabilizado por esse censo. Em 82, esse censo também é repetido, novo censo formado, esses caboclos mestiços continuam existindo. Em 90 também ele acontece de forma mais parcial, e desde então ele só vai voltar em 1940. E quando ele volta, a categoria de caboclo deixa de existir, e o mestiço também deixa de existir, e cria-se o pardo, né? O preto continua existindo, o branco também, mas daí o indígena some e o pardo aparece, né? Então você tem, por exemplo, em 72, um percentual de indígenas que beirava cerca de 18% da população, especificamente aqui no Pará, né? Região norte, especificamente. Só chover aqui. Dá para me ouvir ainda? Só chover forte.
Tá? Eu te ouço perfeitamente. Ah, então tá bom. Do nada começa a chover. O Pará é assim, às vezes tá assim, começa a chover do nada. Mas tá bom, todo mundo me ouvindo, estamos tranquilamente. Não, não, Então veja só, uma vez. sua voz tá bem boa, inclusive. Fica tranquilo. Tá, perfeito. Uma vez que a categoria de caboclo, né, que era o indígena, deixa de existir no censo, ele é acoplado à categoria de pardo. Daí você tem uma discrepância no censo, que é o seguinte: em 72 você tive uma população de mais de 10%, quase 20% da população cabocla, que em 80 cresce exponencialmente, em 90 também cresce. E quando volta em 1940, essa população some e o pardo cresce muito, né, exponencialmente. E daí isso pode ser observado junto da acumulação primitiva do capital, que acontece no Brasil, né? Conforme o país deixa de ser uma colônia diretamente, né, e se torna uma neocolônia a partir da República, a forma com que o Brasil começa a lidar com a terra, a partir também, né, de 1850, com a política de terras que se deu no Brasil, bom, imagino que todo mundo saiba aqui, mas essa política de terras, ela distribuiu e privatizou a terra, né, fazendo com que as pessoas indígenas e pretas não pudessem ter acesso a esses contingentes territoriais. Que depois virou uma grande luta por reforma agrária em todo o país, que culminou, né, enfim, vários processos históricos no país, seja pelo suicídio do Getúlio Vargas e também pelo golpe militar com João Goulart em 64. E pulando mais especificamente para 64, o que vinha sendo tentado com o Getúlio Vargas veio a acontecer em 64. E o processo que se deu naquela época era uma grande tentativa de transformar o país no mercado latifundiário de exportação internacional, né? E daí toda a tentativa que foi criada pelo Getúlio de uma burguesia nacional, industrial, moderna, aos moldes do capitalismo clássico, foi perdida e reestruturada pela ditadura militar desse capitalismo dependente latino-americano que a gente vivencia hoje. E ele tem como sua ferramenta central de acumulação o latifúndio, né, agronegócio especificamente, porque nós tínhamos até então, até a década de 70, o grande latifúndio. Ele e a indústria estavam interligadas de forma ainda antagonizada, né? Não era uma ligação da forma que nós temos hoje. Com a ditadura militar e a formação do agronegócio, a indústria e o latifúndio se tornam um só, que é o agronegócio propriamente, que a gente chama hoje em dia. E as indústrias formadas, né? A nacionalização e estatização de empresas que foram criadas na ditadura militar serviram para a expansão do crédito agrário formador da economia brasileira exportadora. E também gerou vários processos de dívida externa, né? Pode também ser trabalhado em outros momentos. Mas o que acontece é que, com a ditadura militar, nós temos uma subordinação desse capitalismo nacional, e portanto da burguesia também que aqui se implantava, ao imperialismo estadunidense, mais especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? E essa subordinação cria o que o Rui Mauro Marini, Florestan Fernandes e alguns outros sociólogos chamam de superexploração da força de trabalho no nosso território, né? América Latina em geral, mas no Brasil especificamente. Essa superexploração ela deve ser entendida de uma forma muito específica, junto da exploração mais geral da classe trabalhadora no nosso país. Porque dentro do tomo 3 do Capital, onde ele trabalha a acumulação primitiva do capital, que é... Veja, a gente pode explicar isso de várias formas, né? É uma coisa muito complexa, mas deixando mais simples, uma síntese. É uma forma de expansão fronteiriça do capital. Então, conforme o capital avança, ele cria fronteiras que, paulatinamente, vão sendo expandidas. E o espaço dessa fronteira, especificamente, é o que a gente chama de uma acumulação primitiva, né? Então, ele se expande continuamente.
por mais que o nome, a Revolução Primitiva desse uma ideia, né, de que é uma coisa inicial, ela é, na verdade, contínua, é necessária para o capital. Porque nós entendemos que o capital não reproduz apenas a si mesmo, mas também outras relações não capitalistas de produção, que são relações como essa do agronegócio, né? Relações, inclusive, que a gente pode observar em vários momentos do país, de pessoas indígenas que foram campesinadas, né? Ou proletarizadas em várias movimentações. Aqui no Pará, especificamente, nós temos a criação dos ribeirinhos, né? Muitos desses ribeirinhos, o nome ribeirinho vem de rio, né? Nós temos aqui vários igarapés e muitos riachos, e nessas beiradas de rios, várias pessoas indígenas vivem, né? Da economia de subsistência, mas também como ribeirinhos, no sentido de que trabalham com isso e tem uma forma de mercantilização da economia ligada à pesca, à produção de açaí, de várzea e outros produtos também ligados a essa economia específica. Essa campesinificação, né, tida como povos tradicionais na nossa região, ela primeiro forma essa política do pardismo, né, que é tão forte no Brasil, e ela é calcificada a partir de vários motes ideológicos que podem ser resumidos dentro do que a gente chama de mito da democracia racial. Esse mito, ele, se vocês tiverem a oportunidade, mais tarde, vocês podem olhar uma obra de arte chamada Redenção de Cã, criada em 1895. Essa Redenção de Cã, é um quadro, ele mostra o que a gente passou e que a gente continua passando hoje em dia, tanto os povos indígenas como os povos pretos, né, da diáspora africana, que é uma mulher preta, uma filha dela mais clara, entendida como parda, mameluca, enfim, mestiça, e um pai branco. Essa mulher do meio, que seria a filha dessa mulher mais escura, estaria segurando uma criança branca, né? Então, o pardo, esse mestiço, mameluco, ele é criado pelo Estado brasileiro com uma política de embranquecimento da população. E esse embranquecimento, ele não se dá apenas como uma forma de identidade cultural, né, de transformar o indígena em branco, tirar dele o seu potencial de cultura divergente, né, da sua autoridade, com povos indígenas, culturas diferentes. Mas, essencialmente, para tomar suas terras, né? Então, você chega lá com a tutelagem a partir do indigenismo, cria-se duas categorias de indígenas. Os indígenas brabos, que passavam por uma tal de guerra justa, e os gentis. Esses gentis eram catequizados e a forma violenta com que os índios brabos eram recebidos pela colonização era também tão equivalente quanto esses gentis, né? Que muitas vezes, geralmente, esses gentis passavam por uma catequização ligada à criança. Então a criança era levada, geralmente, dessa aldeia, que também é um processo violento, né? Porque os povos indígenas não eram aldeados aqui, né? Eles faziam processos nômades, né? Não todos, enfim. Processos indígenas aqui são mais de 350 povos, e naquela época eram muitos mais. Então você tem uma diversificação plural de vários povos com vidas muito diferenciadas. Mas em geral, principalmente na região aqui do norte, povo nômade, né? Esse nômade, ele permanecia em certas regiões por um certo período de tempo. E por mais que ele se mantivesse em um certo tipo de aldeamento, ele não durava mais de 3 ou 5 anos, porque se entendia, os povos indígenas, né, que criaram a Amazônia, e a nossa Amazônia foi plantada há mais de 12 mil anos pelos povos indígenas, criando esse processo nômade, né? Eles passavam um tempo, há 3, 5 anos no território, viviam ali, plantavam ali, criavam várias formas de modificação do território, e depois que percebiam que a terra já estava sanada. Isso, perfeito. Essa é a imagem não dá para ver muito bem, né? Mas essa é a imagem aí do Redenção de Cã. Sim, agora ficou melhor. É isso aí. Tá vendo aí? Essa mulher mais escura seria a pura, né? Tanto indígena como preta. A do meio, a mulher mestiça, que já passou por um processo de estupro ligado a essa mulher mais escura, né? E o avô dela seria certamente o cara branco. E o homem branco ali, geralmente europeu, vindo da Itália e de outras regiões na época da grande colonização, que
que o Brasil fez, né, para chamar essas pessoas para cá, e o filho que ela segura é o processo MOR, né, o grande projeto brasileiro de embranquecimento. Muito obrigado pela imagem, querido. Perfeito. Então, esse projeto, ele continua até hoje, né? Esse processo de chamar os povos indígenas que não estão nas aldeias de pardos e negar a sua existência como indígenas é um processo contínuo dessa redenção de campo, né? Porque, inclusive ligado à tutelagem, como eu falei, dos bravos e dos gentis. Se você, inclusive o nome gentis hoje é lido como domesticado, né? Eu já passei por isso, tenho conhecido vários parentes que veio um indígena com iPhone, enfim, dirigindo o carro, e disse que a gente é índio domesticado. Que esse processo, né? Porque veja só, quando o português, né, o espanhol veio para cá, ele vivia em velas, ele fazia, né, caravanas, ele era um indivíduo que vestia roupas muito específicas, né? E em 500 anos o processo mudou-se, né? Hoje o europeu, o português, ele é bem diferente daquela época de 500 anos. E é natural que também os povos indígenas, nesses 500 anos de exploração, também mudem, né, com o processo, também intercalem essas tecnologias que não foram criadas pelo branco, veja só. Assim como o burguês não criou o celular, ou, enfim, essa tecnologia que a gente tem hoje, foram a classe trabalhadora, os indígenas também são classe trabalhadora, né? Inclusive nessa proletarização, essa campesinificação dos povos, eles foram jogados nesse processo de fabril, de morte, extermínio, junto às máquinas, né, e proletarização da força de trabalho no Brasil. Embora, isso é importante, houve resistências, né? Inclusive, a retomada hoje em dia é um processo de resistência, porque muito se fala nesses espaços acadêmicos de violência, né? Coloca uma constante vitimização dos povos indígenas, que de fato são vítimas, mas eles também são sobreviventes, né? Então, se a minha mãe, né, meu pai, sobreviveram a esse etnocídio, mesmo que por causa disso tiveram que morar na cidade, eles não perderam totalmente a sua cultura, ela modificou-se. Então você encontra nas favelas aqui de Belém vários locais cheios de grafismo, pessoas que falam ainda o Nhangatu de várias formas diferentes, que chama Carapanã, por mosquito, né, aquele mosquito que tira sangue, que não sei talvez qual nome se chama pelos locais, mas aqui o povo chama de Carapanã. Carapanã significa aquele que chupa sangue, literalmente, do tupi. É o pernilongo, né? Isso, pernilongo, justamente. Aqui ninguém sabe o que é pernilongo, se chama de Carapanã, que é o nome do tupi. Então isso permanece, né? A gente come tacacá, a gente come maniçoba, todas essas coisas são construções indígenas e permanecem na cultura. Então, por mais que esse indígena tenha sofrido várias violências, eles têm várias formas de manter essa cultura viva, né? E o pardismo é a tentativa de matar essa cultura de etnocídio. Quando a gente caminha mais para o tempo atual, né, mais ligado a depois da Constituição de 88, a gente entra no neoliberalismo. Esse neoliberalismo, ele tem importantes concepções de como vai se dar o processo indígena, né? Especificamente depois do governo, do golpe da Dilma, né? Com o governo do Temer e do Bolsonaro. Inclusive do governo Lula agora também, né? Porque o processo neoliberal, ele criou um processo cativo de cooptação dessas identidades, né? Então essa ideia de pretos no topo, de indígenas no topo, coisas assim, começa a surgir como uma atomização das lutas, né? Que antes eram muito coletivas, né? Se entendia, olha, você é indígena porque você tem um povo que te legitima e essa legitimidade te dá um pertencimento para você se colocar no espaço, né? E dizer, olha, eu sou tal pessoa porque eu tenho tal povo. Só que, continuamente, a neoliberalização, o neoliberalismo, individualiza e atomiza essas pessoas, né? Então, você encontra pessoas que estão perdidas, né? Não sabem como se identificar, ficam perdidas no sentido de como se encontrar o seu pertencimento. E daí você tem experiências muito controversas de pessoas indígenas, né, que são aldeadas e rechaçam a retomada indígena de pessoas como eu, né, na cidade. Isso não se dá por algum tipo de maldade, ou enfim.
Isso é uma coisa muito específica, ligada a como a colonização chegou nesses espaços, inclusive muito ligada à igreja evangélica, né, que hoje toma muitos espaços dentro das aldeias, e como elas criam, né, uma noção de índio puro. Então, quem está na aldeia, segundo essa perspectiva, seria o índio puro. Quem está fora dela, quem já vive na cidade, seria o índio não puro, né, o misturado, o mestiço. Só que o processo de racialização, ele se dá de formas muito específicas, né? Por mais que o povo indígena vivencie uma experiência étnica, né? Ela também vivencia um procedimento racial muito abrangente e pertinente à sua vivência cotidiana. Quer dizer, agora, essa vivência, veja só, isso é importante. O racismo indígena, ele tem uma peculiaridade muito grande, né? Porque vamos tentar utilizar aqui um exemplo dos povos pretos, né? Que é mais concebido nas rodas de racismo que as pessoas entendem geralmente. O fenótipo que entende como pessoa preta, mais geral, né? O estereótipo, ele é ligado a pessoas de pele retinta, né? Com cabelo crespo e tudo mais. Só que o povo em África, ele não é isso, né? Ele não é só isso. O povo em África são vários fenótipos diferentes. Inclusive o norte da África é muito mais árabe do que, de fato, retinto, né? Desse estereótipo que nós temos hoje. O povo preto que veio daquela região, né? Que fala português hoje em dia, que veio para cá, muito ligado ao Bantu, eles possuem hoje, depois desse processo histórico, né, de mais de 500 anos de colonização, de estupro e tudo mais, você encontra pessoas pretas que têm uma pele mais clara, que têm o cabelo enrolado, enfim, características fenológicas bem diferentes do que é o estereótipo, né, da pessoa preta. E eles continuam sendo pretas. A questão de indígena perpassa uma coisa parecida. O estereótipo que se deu do indígena, ele é muito ligado aos povos indígenas do norte, principalmente amazônico e paraense, né, ligado ao Amapá, Maranhão, até o Ceará ali, né, que são povos indígenas de uma pele muito marrom, mais baixinhos, né, cabelo liso. Esse estereótipo foi criado principalmente na década de 1800, né, ali, no século XIX, né, que chama. Esse século XIX, ele foi o momento em que nós tivemos no Pará, no Grão-Pará, a Revolução Cabana, né, que as pessoas chamam de revolta, cabanagem. Essa cabanagem deu um medo gigantesco na República e os indígenas bravos, né, dessa região foram entendidos como o grande estereótipo que deveria ser calcificado como aquele que vai passar pelo pardismo, né? Então, esse estereótipo muito específico, de um povo muito específico no país, foi tomado como o indígena a nível nacional. Então, quando você vê um indígena que foge, né, como eu fujo, desse estereótipo, você assume que ele não é indígena, né? Mas daí, veja, dentro do próprio norte, existem povos diferentes. O povo Axaninca, que fica na região ali do Acre, com o Peru, ele é muito mais parecido comigo, né? Ele é um povo mais alto, tem uma pele um pouco mais clara, e tem fenótipos todos diferentes. Então, veja só, por mais que o estereótipo criado aqui seja de um povo específico, muito tupinambá, incorporando outros povos, mesmo no norte, aqui mesmo, existem diferenciações entre esses povos. Então, nós estamos dizendo aqui que a racialidade é um processo social. Tanto é que os indígenas lá no sul, eles passam por um processo, né, de violência tanto diferente em relação ao que a gente passa aqui, né? Talvez no sul eu fosse aceito como indígena muito mais facilmente do que em espaços como esse aqui, onde eu estou vivendo, né? Ou como essa racialidade, ela é social. Portanto, se ela é social, ela não é biológica. E tem a noção de indígena puro não existe. Ela é uma construção colonial de formação e diferenciação para a colonização do nosso país. Não existe nada de sangue puro, nada de que ligue a diferenciação racial com uma diferenciação biológica. O que diferencia o preto, o indígena, o branco, o asiático, o árabe, são diferenciações de fenótipo que não correspondem a nem 1% da diferenciação biológica que nós temos, né? Essa diferenciação de cabelo, de nariz, de boca, de tom de pele, não corresponde nem a 1% da diferenciação. Para que, de fato, correspondesse a uma raça,
teria que ser mais de 15%. Como eu falei, não chega nem a 1%. Então, não tem como corresponder isso a uma diferenciação de raça. Inclusive, a própria noção de diferenciação de raça é uma criação também social. A diferenciação que nós temos de raças de cachorros diferentes foi uma criação específica para os cachorros, né? Então, você vai ver racialização de outros animais, é uma contabilização diferente entre o que é uma onça, o que é um tigre, o que é uma jaguatirica, etc., né? Então, entendendo aqui esse processo que é muito importante. Não existe raça biológica, é uma raça social, portanto, a diferenciação que se dá, ela se dá uma luta, um embate político de como isso se movimenta na sociedade. Isso é um embate político e deve ser coletivo. Portanto, toda vez que eu venho em locais, né, que eu tenho oportunidade de falar, eu sempre pontuo, né, com muita importância, a necessidade de se coletivizar. Porque eu também sou comunista, né? E no comunismo a gente observa a forma com que a coletividade é muito importante. Todos os processos revolucionários que nós tivemos, todas as lutas e mesmo reivindicações que nós conquistamos, elas se deram de lutas políticas coletivas. É necessário, portanto, que ser indígena esteja ligado a um coletivo, né? E como na cidade o processo de se reivindicar é muito difícil, esse coletivo pode ser criado. Os antropólogos chamam isso de etnogênese, né? Eu não gosto desse termo, os povos indígenas não gostam de utilizar ele, mas eu já utilizei ele também. Enfim, porque na academia ele é muito aceito, né? Mas geralmente se chama de assumir-se. Então, no processo de assumir-se indígena, e veja só, nós temos aqui uma questão importante. Talvez isso seja uma pergunta, né, para algumas pessoas. Vamos dizer que você descobre, né, porque você passou por uma racialização, que você é indígena. Porque eu passei a vida toda sendo chamado de asiático, né? Eu era japonês, eu era coreano, eu era chinês, tudo menos indígena. E daí eu percebi que de fato eu era indígena. E daí eu fui pesquisar, né? Onde vinha esse meu povo, qual era o histórico e tal, conversando com meus familiares. E nessa conversa, eu descobri que meu povo fica numa região bastante distante daqui. E daí eu entrei numa grande contradição, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá para outro estado, bem distante, para me reivindicar. Como é que eu preciso mudar totalmente a minha vida? Eu não tenho dinheiro para viajar, né? Eu sou pobre, não tenho essa grana. Isso me deixou num grande conflito por muito tempo, muitos anos. Só que daí eu descobri, olha, se a diáspora, né? Que essa mudança que eu tive de região, quer dizer que eu estou morando em outra região também, que também corresponde ao meu coletivo. E, portanto, eu posso me juntar a ele aqui e criar uma nova forma de perceber a minha realidade e, portanto, me assumir indígena nessa região onde eu estou, com outros povos que podem não ser o meu ancestral, né? Que eu cresci, vivi não, porque eu nasci, né? Meus pais cresceram e viveram. Mas onde eu estou. Porque ser indígena é lutar pelo seu território, né? Pelo seu corpo território é onde você está. Independente se o seu povo está ali ou não, né? Ele pode estar em outra região do país. Mas se você está morando aqui, se junte ao povo que está aqui, descubra quais etnias vivem nesse território que você está, como eles se articulam, se eles aceitam, não ajudam, se aproxime, fale, converse, né? Porque a gente precisa de se coletivizar, precisa de auxílio, de luta, né? Porque só chegar na internet e dizer que a gente é indígena, isso não é o suficiente. A gente precisa realmente estar em coletivo, isso é essencial. Inclusive, para tirar nossos vícios, né? Porque a gente vive numa sociedade capitalista, colonial, que está a todo momento nos colocando em um espaço de violência. Inclusive de deslegitimação, né? De colocar o nosso pensamento fora dos arcabouços ancestrais que a gente deveria seguir, e a partir de, enfim, pensamentos neoliberais, pensamentos capitalistas. Então, estar no coletivo é estar num processo contínuo de desnaturalização do capital, né? Desses pensamentos coloniais. E você vai perceber, de fato, as coisas que te permeiam, seja machismo, seja homofobia, seja, enfim, racismos mais diversos, vivendo em coletivo. Porque, por mais que você tenha muitos amigos, por mais que você seja uma pessoa, né, benquista, é os coletivos que vão te dar a centralidade das coisas que você precisa passar, né? De outra forma, você vai estar com pessoas que gostam de você e que podem muito facilmente passar pano
as aberrações que talvez você faça, né? Então, para finalizar, talvez você possa falar alguma coisa também, né? Estou falando aqui já tem um tempo. É de que a retomada, portanto, na cidade, ela perpassa algumas reivindicações específicas que os povos nas aldeias, no campo, partilham de lutas talvez diferentes, né? Que se intercalam, né? Como eu falei, é uma luta coletiva, mas tem suas especificidades, né? Na aldeia, no campo e na cidade. Na cidade, a gente está falando de reflorestar, de voltar, né, a espaços onde a floresta é vivida na cidade. Portanto, arborização, e não uma arborização dessa criada pelo governo, né, geralmente de plantas estéreis, que aparecem lá com grandes palmeiras, que não servem para nada. Estou falando de árvores frutíferas, goiabeiras, genipapo, enfim, todo tipo de fruta, de árvore que dê fruto. Né? E, portanto, de animais também silvestres nas cidades, com espaços, com grandes parques, grandes bosques, para essa vivência. É isso que significa também ser indígena na cidade. É onde a gente puder plantar, se organizar nos coletivos, para você ir no espaço, perto da sua casa, perto da sua comunidade, ali onde você vive, onde tem um espaço ali que tem uma grande abertura para plantio, se organize com a sua... enfim, pode ser um sindicato, pode ser a sua roda de capoeira, pode ser o pessoal da sua sala, pode ser qualquer coletivo que você conseguir ter acesso. Se organize e vá lá, plante alguma coisa, converse, procure os povos indígenas que estão aí já coletivizados, busque esse contato. É somente um coletivo que as coisas se movimentam. E a gente sai dessa ruptura, porque esse movimento é muito novo, né? Ele tem raízes em 2011, com essa retomada, né, nas cidades, especificamente. E com essa movimentação de que a gente não é pardo, né, a gente é indígena, e por ser tão recente, ele tem muitas lacunas, né, que precisam ser sanadas. E isso só vai ser sanado com a ingressão de pessoas dispostas a se colocar em movimento nesse processo. Isso significa se colocar na berlinda, né? Quer dizer, sofrer mais violência, muitas vezes, né? Porque quando você começa a se dizer por aí que você é indígena, as pessoas começam a dizer, mas indígena como? Indígena por quê? E daí você tem que se imbuir de argumentos, assim como de uma legitimidade coletiva para dizer, olha, esse povo aqui, ó, diz que eu sou. Ele me aceita, me legitima. Não é eu dizendo que eu sou, é o meu povo que afere qual é a minha cultura, qual é a língua que a gente pode buscar falar, né? Qual é os rituais que a gente participa, qual é o nosso horizonte cosmológico de compreensão do universo. Então, essa legitimidade é importante. Inclusive, esse processo de procurar a língua, né, os seus idiomas, é muito importante. O processo que eu falei de coletivização, né, ele também se dá no processo de buscar seu idioma. Porque é no idioma que você vai, muitas vezes, encontrar a cosmologia muito ligada ao povo pelo qual você pertence. Ele é essencial. Não sei mais o que eu poderia dizer, eu acho que, enfim, deixo aberto agora, para caso o companheiro quiser dizer, ou tiver alguma pergunta. Eu não quero. Tá, sua fala foi perfeita, fez um apanhado histórico fantástico. Eu sei que a gente tem um limite de tempo, para quem não sabe, o companheiro tem um limite de tempo aí, né? Eu sempre acordo esse limite com os meus camaradas que aqui vêm. Então a gente vai ficar muitos temas aí, a gente vai ficar com um gostinho de quero mais para desenvolver novas lives aí em breve. Eu acho que é muito rica essa sua análise como alguém dos povos originários, essa crítica ao pardismo, essa contribuição do materialismo dialético, histórico dialético que você traz, que eu comungo, é fundamental. Você falou de pensamentos marxistas que na América Latina, me veio à cabeça o Mário Teg, né, o Hugo Blanco, que inclusive foi um camarada muito valioso, fazia assembleias, inclusive com o idioma local e o idioma originário. O Guilherme Loura, que também é um boliviano,
na Bolívia, que tiveram vários levantes, que tem vários artigos dele sobre os povos originários, enfim. Aqui no Brasil, realmente, a gente teve muito pouco isso, né? Que bom que agora a gente, de um tempo para cá, a gente começa a refletir os povos originários chegando também a esse espaço elitizado da branquitude que é a academia, né? Eu acho fundamental que a gente comece a produzir também a partir desses espaços, né? Mostrando outras cosmopercepções e não há como pensar uma revolução socialista que não seja proletária, camponesa e indígena, né? Tem alguns símbolos que até o arco e flecha no meio da foice e o martelo, né? Para a gente pensar que na verdade o que vem agora genocidando e promovendo o etnocídio dos povos originários é esse capital financeiro que está vinculado, né, que financia, que sustenta o agronegócio, né? Enfim, é toda uma série de desmembramentos que nós poderíamos engendrar aí nesse nosso debate. E aí eu queria, assim, só para passar para você, para a gente fazer um desfecho, essa questão, né, que você como bom marxista, né, eu também, que não existe a possibilidade de retomada indígena numa perspectiva de reformista capitalista, né? Que na verdade é ao contrário, né? Nós precisamos, e aí você faz toda uma abordagem que eu quero ouvi-lo, não quero falar, eu quero ouvi-lo, que só é possível, inclusive Lenin, embora, claro que Lenin não escreveu sobre isso, mas havia toda uma questão naquela região dos diversos povos que ali habitavam. Lenin trouxe uma contribuição fundamental, né, e a Terceira Internacional também trouxe, nos seus 4 primeiros congressos, que foi a questão da autodeterminação dos povos, né? Então, que eu queria ouvir você um pouquinho falando sobre que a gente, na verdade, essa retomada, ela tem que ser anticapitalista, ela tem que ser revolucionária, ela tem que ser pela destruição desse sistema que oprime os povos originários, pauperiza os povos, promove epistemicídios, etnocídios, enfim, tudo aquilo que a gente poderia colocar dentro dessa contribuição tão rica que o camarada nos traz. A questão do pardismo é só um dos grandes elementos, mas é um elemento de alienação profunda, né? Porque a partir do momento que você coloca esses bravos resistentes que sempre foram povos de luta, inclusive agora no Pará tiveram aí uma luta brilhante aí de 30 dias contra o governo, né, que fizeram até com que o governo declinasse daquele projeto com relação à educação dos povos indígenas. Enfim, eu queria ouvir você para a gente finalizar, porque eu sei que você tem 1 hora de tempo, com essa questão, com esse desfecho pelo fim do capitalismo, né, e a retomada em si. E aí já te convido para novos momentos, porque acho que a gente tem muito que conversar. Sua contribuição é fundamental e parabéns por esse conhecimento acumulado, esse conhecimento adquirido, e conhecimento não só teórico, mas conhecimento da praxis, né? Tá certo. Deixa eu pensar para a gente começar. Tá, essa experiência do Lenin, né? Ela é muito ligada ao Mir, né? Que é uma comunas rurais russas. Essas comunas rurais russas eram povos indígenas russos, né? Aquele povo de lá possuía várias formas de observar o mundo que não eram mercantilizadas. Eles eram comunas que tinham congressos, né, regulares para disseminar o que ia ser realizado naquele período, e a partir desses congressos, das assembleias, com todo mundo participando, inclusive mulheres, né, isso era decidido, e a partir disso
decisões eram tomadas a partir daquela região ali, né? Os sovietes, na vivência do Lenin, do Stalin também, e da menor medida com Trotsky, você teve uma incorporação desses conhecimentos a partir de uma compreensão de que aquelas lutas, né, coletivas daquele povo podia servir como um baluarte também para os processos de socialismo. Então, o que o Lenin posteriormente foi chamar de soviets era um processo muito ligado a esse MIR, que era uma gradativa incorporação, né, dos comunistas nessas comunas rurais russas. E daí, quando a gente traz essa experiência, né, e observa experiências como essa no Brasil, a gente só consegue se aproximar, talvez, numa guerra que teve na década de 50, que eu não vou lembrar o nome dela agora aqui, mas que os comunistas estavam ligados também, que foi uma guerra no campo. Ah, a Guerra do Araguaia, sim, lembrei agora. Essa Guerra do Araguaia é muito pouco falada, muito pouco citada, mas com uma grandíssima importância, teve uma grande centralidade dos indígenas e camponeses, né? Que, enfim, os camponeses muitas vezes são indígenas, né? Colocados como camponeses. E foi um dos momentos grandes, assim, que, enfim, aconteceram várias mortes também naquela época, né? Mas que precisa ser estudado, porque todas as vezes que o comunismo, né, na década de 20, tentaram fazer aquela revolução, isso, perfeito. Esse texto é muito bom, a respeito da Guerra do Araguaia. Essas tentativas de revoluções que se deram no Brasil, como eu falei anteriormente, a experiência da cabanagem foi uma revolução, um processo revolucionário aí que tomou o poder do país, pelo menos na região do Pará, né, por vários meses. E só perdeu força porque ele estava também imbricado num processo republicano, né, que ele foi cabeçado pelo Angelino e outras pessoas, né, alguns deles brancos e filhos de brancos, né, alguns fazendeiros que estudaram na França e vieram para cá com essa ideia de república, e daí começaram a trazer essa ideia, né, e tal, aqui. Só que isso acabou saindo do escopo do controle deles, né? Os povos indígenas, né, as populações aqui, começaram a tomar isso para si, uma cidade revolucionária, e transformaram essa república que eles queriam em uma revolução de tipo diferente. Mas ainda assim, a centralidade desse processo estava com eles, né? Portanto, por isso que ela foi perdida, e muito pouco se sabe em relação a ela nos documentos, inclusive a nível nacional. Eu só fui saber que esse tipo de revolução acontecia muito depois que eu cheguei aqui no Pará. Que em Sergipe, nas regiões do país, isso é muito pouco falado, muito pouco sabido. Isso é um projeto, né? Não é uma inocência de não saber. Porque eles têm uma ideia de que o brasileiro, né, esse brasileiro, né, esses povos brasileiros, eles são passivos, né? Criou-se a ideia de que o Brasil é um grande gentio, né? Ele é incapaz de se mover, ele só recebe, né? Ele é esse povo sorridente que nunca se levanta contra o seu opressor. Só que isso é uma mentira, né? Nós tivemos vários históricos, não só indígenas, mas também quilombolas, inclusive proletários, né? Aquelas grandes greves do ABC paulista ali, né? Também tiveram grandes repercussões em todo o país, né? Nós tivemos aqui também grandes movimentos anarquistas, né? Assim como os comunistas. Nós tivemos comunistas que eram parlamentares, né? Como o próprio Marighella e outras pessoas, e que, com o tempo, deu-se a ideia de que, olha, o povo não faz nada, né? E daí, quando teve a experiência do julho de 2013, né? Com aquele movimento, né? De reivindicação, de rebelião, ele foi facilmente, talvez não facilmente, mas ele foi cooptado pela direita em alguns momentos, né? Por essa tentativa de transformar o movimento em não político, né? Um movimento como se estivesse lutando pelo Brasil, né? E isso levou numa derrocada dessa movimentação que a gente tinha naquela época. Então, me parece que, conforme o capital avança nos processos de acumulação, ele precisa de crises, né? Essas crises do capital, elas não são problemas, na verdade são soluções, né? O capital ele avança tanto na crise quanto nos momentos de bem-aventura, né? De bem-estar social.
que ele dá, inclusive na Europa. Aqui, o bem-estar nunca aconteceu, né? Mas houve momentos melhores, né? E ele acontece porque, veja só, no processo de crise, as pequenas empresas dessa classe média, muito abastada que nós temos hoje, ela é cooptada pelo grande empresariado, né? E daí uma classe média que foi muito ligada a consumo pelo governo do PT, ela se perde dentro do processo de politização. Pelo contrário, ela é despolitizada. E daí você encontra agora um movimento como o nosso, de retomada indígena, que perpassa várias camadas do Brasil, né, de pessoas pobres, né, mais ligada a uma classe C e D, né, em relação à renda, mas também pessoas que têm mais acesso, né, que também estão se retomando como pessoas indígenas, né. E, portanto, a necessidade de coletivo, de novo, ela é muito importante, para que esses vícios, né, de classe média, de acesso, elas não se coloquem diante de uma vivência que é de transformar a nossa cidade em um movimento de arborificação, né, de revivência, reflorestamento, com, inclusive não só com a própria criação da floresta, né, de árvores, mas também de espiritualidade. Isso é um terceiro ponto que eu tento falar também, mas talvez seja um ponto mais difícil para falar com marxistas, né, que muitas vezes olham a vida de forma muito ateísta, né. Eu percebo que talvez o ateísmo ele tenha uma importante noção, inclusive, da como eu observo o mundo. E quando eu falo de é, tentativa de espiritualidade, ele está muito ligado à forma de comunicação com a natureza, né? Ele não está ligado a nenhum espírito específico que esteja sentado num trono e comande as pessoas, né? Isso é uma coisa muito cristã. A espiritualidade que grande parte dos povos indígenas observa é a forma de respeito com a natureza, porque os seus parentes, eles não são apenas as pessoas humanas, né? Eles são também os rios, as montanhas, as árvores, tanto a onça quanto o esquilo, enfim, o passarinho, eles são nossos parentes. E a espiritualidade se dá na vivência com eles, né? De ouvi-los, de senti-los, de respeitá-los, né? E um exemplo muito grande disso é de que o povo tupinambá, né, é conhecido até hoje por fazer antropofagia, né? Essa antropofagia, veja só, ela não acontecia apenas com outros indígenas, né? Ela acontecia também com onças ou outros animais que eram considerados guerreiros, né? A antropofagia acontecia com guerreiros, independente desses guerreiros serem pessoas humanas ou animais. Então, da mesma forma que um tupinambá, da época onde a antropofagia era uma constante, da mesma forma que ele pegava um outro indígena para, enfim, comê-lo, ele podia pegar também uma onça, um outro animal de grande porte, que ele considerava como guerreiro, né? Porque o objetivo era comê-lo para se alimentar da sua força, né? Portanto, os seus outros parentes também incorporavam. Essa diferenciação entre natureza e ser humano é uma construção colonial. Nós somos natureza. Nós não estamos com a natureza e nem iremos dominá-la, né? Como, inclusive, o Engels, muitas vezes, reproduz. Nos estudos que nós temos do que é o socialismo científico, a noção que o Engels perpassa, que muitas vezes não é nem própria do Marx, né? Mas que o Engels reproduz, é de que nós temos, o socialismo seria a dominação da natureza, né? O estado de tirar o ser humano da sua idade primitiva, né? Só que isso é uma noção europeia, né? Colonial. Nós não estamos buscando aqui dominar a natureza. Nós estamos na busca de envolver-se com ela. Por isso que a ideia de desenvolvimento é uma violência. Porque a ideia de desenvolvimento, ela vem de desenvolver, quer dizer, de tirar o envolvimento, de ser anti-envolvimento. E a ideia é que o Ailton Krenak, o Nego Bispo, enfim, outros grandes nomes, né, da, da cosmogonia, né, da cosmologia indígena e quilombola, é de que a gente vive numa confluência, portanto, num envolvimento com a natureza. A partir do momento que você cria um desenvolvimento, um anti-envolvimento com a natureza, você a domina. Você, e, portanto, se aliena da sua própria existência como ser humano. Porque não existe ser humano sem natureza. Você precisa comer, precisa beber, precisa, enfim, ser lúdico, né? Você precisa ter um tempo para você respirar esse oxigênio que é criado
pelas águas, no oceano, tudo que a gente vive faz parte de uma coisa química, biológica, dialética, na vivência que a gente tem no nosso ambiente. Se você dissipa o ser humano disso e tenta dominar esse processo, na verdade você está dominando a si mesmo, né? Você cria, inclusive, um dos primórdios da dominação de classe é a dominação sobre a natureza e sobre as mulheres. Isso é o Engels consegue observar a dominação sobre as mulheres. Naquele livro, A A Criação, o Primeiro origem da, Estado, a origem da e propriedade do Estado. esse mesmo. Esse livro ele consegue perceber que um dos primeiros processos de colonização se dá sobre as mulheres. O que ele não percebe é que anterior às mulheres é a natureza. Ele é o primeiro processo a ser colonizado. E essa colonização se dá perfeito, é esse livro mesmo. É um livro extraordinário, né? Com muitas limitações também, né? Sim. O Engels tem umas coisas assim meio problemáticas, mas no geral ele é um livro muito bom. Vale a pena até para criticá-lo, né? Irei criticá-lo na minha dissertação aí, que está cautela. Até porque é Mas enfim, dialético a crítica, né? A crítica é dialética, né? é um movimento. É, E, exato. portanto, quando movimentada, a gente busca a verdade, né? Inclusive, veja só, buscar uma filosofia de vida, eu digo que sou comunista, mas eu também vivencio a contracolonialidade, né? Essa contracolonialidade está ligada ao pensamento das pessoas que eu citei aqui, né? O Lego Bispo, o Ayrton Krenak, o Davi Kopenawa, enfim, outras pessoas, eu consigo pensar vários nomes aqui, né? Inclusive tem uma pessoa mais recente, a Jenny Nunes, né? Que é uma mulher, pessoa, na verdade, né? Que é formada em psicologia e tem um livro muito bom, que é Nanderu era a Cor da Terra, que é a tese dela, doutorado, e vale muito a pena ser lido também. Entre eles, eu recomendo também o texto do A Terra Dá, a Terra Quer, do Nego Bispo, Estudo Ancestral também da Ayrton Krenak, A Queda do Céu, da Davi Kopenawa, são textos Copenau. extraordinários para que a gente possa ter alguns apontamentos importantes do que é, né, a vivência indígena e, embora o Nego Bispo seja pessoa quilombola, né, ser de povos que se confluem, né, isso é uma fala. Quando os povos, quando os povos da aldeia, é uma fala do Nego Bispo, né, os povos da aldeia, os povos do quilombo e os povos da favela se unirem, nada vai ser capaz de parar a nossa força. E Meu é isso que nós camarada, estamos buscando, né, Tomás? deixa eu te cortar rapidinho, só para avisar para quem está vendo a live. Se por um acaso a live cair, a gente vai voltar na sequência, porque pode ser que a meta derrube agora, está dando 1 hora. E se derrubar, eu volto na sequência contigo para a gente fazer as considerações. Tudo bem, Mas vai falando aí, desculpa aí te interromper. Então, tranquilo. quem está vendo a live, se sumir a live, não é que a gente encerrou, não. Volta que a gente vai ter ainda ainda o que falta falar. Desculpa te interromper. Eu dei uma de Jô Soares agora, interrompi, mas pode Tudo seguir aí, bem. me É necessário. perdoe. Sim, vou Estava falando complementar fazendo tudo isso, né? da contracolonialidade. Sim, então, eu digo que eu sou marxista, né? É, enfim, a palavra marxista é um debate teórico-político, né? Mas também contra-colonial, né? No sentido de que existem lacunas no pensamento do Marx e do Lenin, enfim, do marxismo e leninismo, e que precisam ser sanadas. Essas lacunas estão na forma com que ele observa a natureza e observa também o Estado. Tem um livro também importante do Jean Thibault, que é Marx Selvagem, um livro muito bom, também recomendo. Ele faz umas ligações do Marx com o Jean-Paul Sartre, né? Você me lembra o nome dele? Jean Paul Sartre, isso. Isso. Ele faz uma, um diálogo entre eles, né? De como esse antropólogo observou o Estado, né? E dizia que os povos indígenas, eles não eram atrasados, né? Como a gente sabe muito bem hoje em dia, mas Boa noite, camaradas. Agora a parte 2 da live caiu, dia 10/10/2025. Então vão entrando aí. Assim que o camarada entrar, já o convido. Caiu a live. A gente vai continuar. Deixa ele chegar aí, voltar. Já chegou, deixa eu convidá-lo.
Deixa eu convidar o camarada. Enfim. Eu vou convidá-lo, camarada. Te convidei, camarada. Não sei se chegou aí para você o convite. Chegou. Pronto? Pronto, só vira a câmera aí. Vou virar a câmera aqui. Pronto. Desculpa, ainda bem que eu avisei, viu? Ainda bem que eu avisei. Foi. Amanhã essa live vai estar no YouTube, daí eu faço a edição, fica bonitinha, fica uma parte só. Mas nos nossos Instagrams vai ficar em duas partes aí. Coisas do capitalismo, né? A gente precisa dessa plataforma da burguesia para lutar contra eles também, né? É um instrumento. Você falava, desculpa, contra a colonialidade, e citava um autor. De críticas, né? A forma com que o Engels e o Lenin observavam também. Mas você sabe que você tocou num ponto que é fundamental, né? Eu vejo uma infantilidade por parte dos marxistas ortodoxos e uma infantilidade daqueles que abandonaram o marxismo por dizerem que o marxismo não aborda determinadas questões. Eu falo, nem era para abordar, não tinha como abordar. O marxismo surge, né, num contexto histórico e Marx, inclusive, falou sobre a questão da invasão de África, falou da luta de classes na Irlanda, falou dos Estados Unidos, dos povos originários nos Estados Unidos, só que era impossível se ter uma visão de um homem branco europeu de realidades que sequer eram conhecidas, né? Havia-se pouco. O próprio livro do Engels, que a gente citou agora, né, A Origem da Propriedade, que é esse aqui, né, que é esse aqui, ele pega estudos, embora o livro seja brilhante, ele pega estudos de arqueólogos e de alguns antropólogos que depois, pouco tempo depois, foram refutados, né? Então é impossível esse anacronismo, né? Então, e eu acho que a grande riqueza do marxismo é justamente ele não ser uma filosofia universalista que se encerra em si mesmo, né? Ela é uma filosofia que está em construção o tempo todo, né? E ele vai construir junto com os povos originários, vai construir junto com o movimento LGBT, vai construir junto com as feministas, é um movimento em construção, até porque é impossível você dar qualquer explicação que não passe por Marx, que não coloque a questão da destruição da opressão através da destruição do capitalismo e também da revolução, da perspectiva de uma sociedade outra, né? E aí eu até acho que o quanto que os povos originários teriam a contribuir, né? Porque se a gente for pensar os povos originários antes da colonização tinham concepções de relação entre si mesmos e com a própria natureza e com a propriedade que a Europa sequer imaginava, né? Por exemplo, a questão da terra comunal, da divisão do trabalho, do não binarismo entre natureza e cultura, uma série de outras questões, né? Não existia uma diferença entre trabalho intelectual e trabalho manual. Eu acho que o marxismo, esse marxismo que a gente pode pensar de um marxismo junto aos povos originários, ele pode contribuir demais também a partir de uma cosmopercepção outra, que seria impossível para um homem alemão do século XIX, né, do século seria impensável. Mas a filosofia é um método, né? Então a gente utiliza-se do método. Eu acho que aí está a grande riqueza, né? Tanto é que eu volto a dizer, né? A ideia da foice do martelo com arco e flecha no meio,
né? Enfim, eu acho que é impossível hoje pensar uma revolução brasileira sem pensar a importância dos povos originários. Por isso que eu falei na outra pergunta da teoria de Lenin, eu não sei nem o que você pensa sobre isso, da autodeterminação dos povos, né? Então, que é uma bandeira de que os povos originários teriam direito de gerir seu próprio território, com as suas próprias cosmopercepções, com as suas próprias entendimentos do que seria melhor para eles mesmos, né? Que é uma coisa impossível no capitalismo, né? Ao contrário, eu quero invadir esses territórios, tomá-los, como já vem sendo feito, né? E a própria questão do marco temporal é um exemplo vivo disso, né? Enfim, eu me delonguei, eu acho que até atrapalhei um pouco o seu raciocínio, mas é que a live caiu, deu uma quebrada e eu peguei esses ganchos aleatórios e joguei aqui. Peço desculpa, até porque eu sei que você tem um tempo aí e a gente já meio que estourou. Tudo bem. Vamos finalizar então aqui, né? Para terminar, eu estava tentando articular aqui, porque são vários pensamentos, né? Várias coisas passam na cabeça quando a gente começa a falar sobre essas coisas. Mas, para tentar finalizar, é de que essa noção de natureza, como eu falei, ela deve ser questionada, né? Do marxismo. Não tinha como Marx saber, porque os estudos, as leituras que ele tinha da América Latina, né? Eram estudos muito parsos, muito poucos, né? Ele tinha poucas leituras. E, portanto, ele não tinha como ter noção, né? Ele vai ter noção mais profunda a partir dos textos da Rússia, né? Ele aprendeu russo para entender o que estava acontecendo lá e, portanto, os estudos sobre a anticolonialidade, também na Índia, ele conseguiu observar isso melhor. Então, o que acontece? Aqui, uma vez que essa observação se deu, nós temos outro caminho, que é de como o Estado é observado, né? O Jean-Paul Sartre e aquele livro que eu falei, né, do Jean Thibault, Marx Selvagem, ele argumenta que a noção que o Engels tomou a partir da morte do Marx, depois reproduzida por Lenin e por outros marxistas, é de que existia um Estado proletário, né, no sentido de afirmação do socialismo. E o que se entende hoje, a partir das noções desses antropólogos, é que o Estado ele é em si a forma de formação de classe, né? Então seria um antagonismo dizer que existiria um Estado proletário, porque o Estado seria uma forma decadente do Estado, né? Esse Estado proletário seria o Estado já decaindo, né? Então o termo não estaria explicitamente na formação desse Estado, mas de formas de destruí-lo, né? Por mais que talvez essa concepção não faça muita diferença semanticamente, ela na prática faz toda a diferença. Porque daí, se você faz um processo, né, de revolucionário na Rússia e você observa o Estado como um Estado proletário, você vai cada vez mais o calcificar, como aconteceu muitas vezes na experiência que nós tivemos. Mas se você vê ele como uma fragmentação, você vai tentar cada vez mais ir diminuindo, né, o seu poder para que isso aconteça. Só que daí nós temos outro ambiente, né, um ambiente de guerra. E era o que o camarada, né, Stalin e o Lenin também estavam passando. E no ambiente de guerra o que vai acontecer é a centralização do Estado. Você vai, inclusive, o MIR, né, que foi um grande processo importante que o diferenciou a Revolução Socialista Soviética. Naquela época, foi destituído, na época, na década de 30, pelo comando do PCC soviético, né, porque eles precisavam fazer batalha, né? Precisam fazer guerra, precisam fazer tanque, metralhadora, precisam modificar pessoas de território para lutar contra o nazismo. Então foi necessário fazer esse processo. A gente poderia discutir os caminhos que poderiam ter feito, mas foi uma decisão ali naquele momento, né? É uma pena, mas era um momento de guerra. No momento de guerra você não sabia se você ia perder ou ganhar a guerra, né? Então você teve que modificar toda a economia e fazer com que ela estivesse colocada. Então, muitas vezes, quando vai se criticar esse tempo, essa experiência, fica falando, porque é um burocratismo, que não sei o que, que não sei o que. Daí, se você vê o nazismo no lado da sua terra aqui, você vai ter várias formas de lidar com ele, né? Inclusive, formas até duvidosas, né? Pelo medo, pelo receio, né? De como esse processo poderia se dar. Então, esse é um processo, essa é uma condição importante. Então, os movimentos
falando mais rápido porque eu quero, né, acabar. Os movimentos de natureza e de Estado, eles precisam ser questionados. E o processo que eu tenho feito aqui na dissertação também e outras movimentações é de questionar a partir da contracolonialidade. E essa contracolonialidade é o que vai dar corpo a essa movimentação, porque a dialética ela é um movimento de busca pela verdade. A verdade nunca vai ser encontrada, porque a verdade se encontra no presente. E você não consegue observar o presente tal qual ele é. É um movimento que você está buscando regularmente. Você se aproxima da verdade, mas nunca encontra. Então, por mais que, por exemplo, Lenin fale da época da Alemanha, da década de 20, década de 20 não, década de 10. Ele fala da Alemanha na década de 10, né? 1910. E com tudo que ele falou na década de 10 tá certo. Só que daí, 20 anos depois, quando a Rosa, outras pessoas vão falar sobre a Alemanha, tudo mudou, né? Enfim, é um processo diferente. Então a verdade muda também nesse processo, né? Não é que a verdade seja relativa, ela está em movimento. E o nosso papel é buscá-la continuamente, para que ela seja concebida da forma que ela deveria, para que a gente não caia em dogmatismo. E com isso eu agradeço aqui a fala, né? Gostei muito da apresentação e certamente virei outros momentos, porque eu falei algumas coisas en passant, assim, né? E tem outras coisas que eu notei que eu não falei. Então há momentos para outras oportunidades. Espero que você fique bem e agradeço novamente, né, pelo momento, foi muito importante. E vai ficar salvo, né, como você disse. Vai. Certamente estaria me assistindo, porque eu gosto de fazer isso em alguns momentos, a ver o que poderia melhorar, né? E agradeço também por quem está assistindo com a gente. E força pra gente, viu? Tá tudo. Eu que agradeço enormemente. Eu volto a dizer, vai ficar salvo no meu perfil. Vou chamar você em colaboração, se você quiser aceitar. Vai ficar em 2 partes nesse momento, mas amanhã, provavelmente, se eu conseguir baixar até amanhã, vai para o YouTube, lá no YouTube do Walter Ponto. Quem não me segue, siga lá. Quem não me segue, siga lá. Foi uma grande honra. Para quem não sabe, grande parte do que o camarada falou aqui também faz parte dos estudos dele. Ele fala isso no começo da live, e eu acho importante que ele possa vir outras vezes, porque temos muito que conversar. É um assunto que, na verdade, ele só cresce, né? À medida, então a gente pode fazer lives mais demoradas, ver uma agenda dele que ele possa fazer aí uma live de 2 horas, alguma coisa assim, mas já deu para ficar com um gostinho de quero mais. Obrigado demais, você tá de parabéns. A sua fala é riquíssima, é importantíssima, é cheia de conteúdo, cheia de dados, cheia de fontes, e eu acho que é isso que a gente precisa, né? A gente está travando uma grande guerra aí contra o capital, e toda a contribuição teórica, prática, ela é não só desejada, mas ela é fundamental, né? Não se constrói teoria, né? Vai dizer de novo, falando do Lenin de novo, não tem qual que é a frase mesmo? Sem teoria revolucionária, não há prática revolucionária. Então é isso, camarada. Obrigado, uma boa noite para você. Bom Sírio aí, né? Vocês estão aí em pleno Sírio de Nazaré. E um abraço a todos, a todas e a todos que vão ver essa live agora, em qualquer momento. Um grande abraço no coração para todos e um bom final de semana. Camarada, mais uma vez, obrigado. Força, sigamos.